Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática aqui, quinta fase EJA, Ensino Fundamental, e vamos então conhecer a nossa aula. A nossa aula de número 18 tem como objeto de conhecimento propriedades das operações no conjunto dos números reais, com detalhamento em operações com radicais. Então, dando sempre aquele conselho aqui no início da aula, se afaste aí de tudo que pode tirar a sua atenção, organize o seu material de anotação e vamos comigo para a aula. Bem, não é? Saber radicais aí já é super importante na matemática e saber operações que envolvem radicais é de extrema importância porque tem que se entender aí como funcionam essas operações e é crucial para que você consiga desenvolver com segurança problemas matemáticos que surgirão. Então, acompanhe aí a leitura na tela. A primeira operação que nós vamos estar trabalhando aí é a adição, seguida da subtração de radicais. Então, o que é que nos diz aí? Só podemos somar ou subtrair radicais quando eles apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, aqui, não é? Por essa informação, a gente já consegue pegar o principal e como funciona aí a adição e a subtração de radicais. Posso fazer a adição de qualquer radical? Não, não. Você lembra? Só pode fazer quando tiver o mesmo índice e o mesmo radical. Então, relembrando aí o que vem a ser índice e radicando, aí nessa operação, vale a pena aqui, ó, você vai escrever o radical e para realizar a adição e a subtração, qual é a exigência aí? Que o índice, que vem localizado bem aqui, e quem mais? O radicando sejam iguais. Então, da feita que você consegue identificar quem é o índice e quem é o radicando, você vai conseguir desenvolver aí tranquilamente a adição e subtração de radicais e só deixando claro para vocês que este símbolo que está na cor verde é o nosso radical. Então, vamos lá ao primeiro exemplo aí de adição de radicais. Nós temos 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Você percebeu aqui que a raiz que acompanha, ó, é igualzinha. O índice é o mesmo, que no caso, como ele não aparece, é o 2. E o número que está guardado lá dentro do radical, que nós chamamos de radicando, também é o mesmo, que é quem? O 2. Pronto. Você já viu que a parte aqui do radical é a mesma? Qual é o passo? Você vai repetir o radical, conservando o radicando e o índice. E você vai somar quem? Você vai somar os números que vêm aí na frente das raízes. Quais são os números que nesse caso estão à frente das raízes aí na frente? É o 5 e o 2. Então, 5 mais 2, 7. E o resultado dessa primeira adição, desse primeiro exemplo, é 7 raiz de 2. Viu como não é difícil? Viu como é simples? Então, vamos avançar aqui para o próximo exemplo. 10 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. Aqui, ó, os três sendo, não é, somados. Qual é o primeiro passo agora? Você vai reparar aí a raiz que acompanha cada número. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, você já percebeu
que o índice, quem é o índice, queridos? É o número que fica bem aqui no radical. Você já percebeu que o índice é o mesmo em todas e que o radicando, que é este número que se encontra aqui dentro do radical, também é o mesmo. Então, você vai fazer aí tranquilamente a sua adição. Identificou, comparou, são iguais? Você pode seguramente continuar. Então, o próximo passo você vai repetir aqui, ó, raiz quadrada de 2. E agora? Agora você vai fazer a adição dos números que estão à frente da sua raiz, que nós chamamos de coeficientes. Então, vai ser o 10 adicionado ao 5, adicionado ao 7. Então, você vai ter aqui o 10 adicionado ao 5 e ao 7. 10 mais 5, 15. 15 mais 7, nós teremos aqui 22. Então, está aqui o resultado da nossa primeira adição. Tranquilo? Mas para afirmar melhor aí o que nós fizemos aqui, vamos aqui em um exemplo que vamos lá que você está aí estudando e aparece essa questão para você resolver. 2 raiz de 3, raiz quadrada de 3, mais 7 raiz quadrada de 3. Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter aí na adição de radicais? O primeiro passo é observar a raiz que está acompanhando aí cada número. Quem acompanha o 2? Raiz quadrada de 3. Quem acompanha o 7? Raiz quadrada de 3. São iguaizinhas, não são? Exatamente, você está certíssimo. São. Então, o que você vai fazer? Você agora vai repetir a raiz quadrada de 3 e os números que estão aí na frente da raiz, você vai fazer a adição. 2 mais 7, 9. Viu? Não é difícil. Então, vamos lá exercitar mais um pouco. Agora eu não tenho a adição, agora eu tenho a subtração. É para ficar nervoso? Nem um pouquinho. O que é que nós temos que reparar? Se as raízes que acompanham aí os coeficientes são iguaizinhas. São. Tanto o índice quanto o número que está dentro da raiz, que é o radicando. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir. Raiz quadrada de 7. E agora, qual é o número que vem aqui para frente dessa raiz que apareceu? Você vai subtrair aqui o 8 e o 6. Pronto. 8 menos 6, nós ficamos com 2. E nós vamos ficar com 2 raiz de 7. Exatamente essa resposta que você deu. Avançando ainda, chegamos no exemplo C. Nós temos aí, de novo, uma subtração. O que é que eu tenho que observar de primeira? Aqui, ó, a raiz. Raiz quadrada de 3, acompanhando o 10, e raiz quadrada de 3, acompanhando o 2. Então, tranquilamente, eu vou repetir a raiz quadrada de 3. Qual é o próximo passo? Eu vou trabalhar agora com o coeficiente 10 e com o coeficiente 2. 10 menos 2, eu terei 8 raiz de 3. Perfeito, é exatamente isso aí que você respondeu. Mas, para facilitar ainda mais o seu entendimento, aqui na letra D. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para iniciar essa subtração entre radicais? Qual é? É isso mesmo. Observar qual é a raiz aí que aparece nos dois. Ali, quem acompanha o 8 é raiz de 20 e quem acompanha o 7 também é raiz de 20. Então, raízes iguais, eu vou efetuar tranquilamente. Chego e repito aqui, raiz quadrada de 20. E agora,
Agora eu vou fazer a subtração que está sendo pedida. 8 menos 7. Vou subtrair agora os coeficientes, os números que aparecem ali na frente da raiz. 8 menos 7 vai dar 1. 1 raiz de 20 ou raiz de 20, que é a mesma coisa, ok? Avançando mais um pouco, porque matemática é isso, é exercitar. Nós já percebemos, nós já conseguimos perceber aqui, ó, que é a mesma raiz. Você vem e repete. E agora você vai trabalhar com quem? Com os coeficientes, com os números que aparecem ali na frente. 9 menos 8 vai dar 1. 1 raiz de 6, ou então eu vou ali para raiz quadrada de 6. Avançando mais um pouquinho aqui, nós temos o F, né? A letra F. 21 raiz de 10 mais 30 raiz de 10. É a mesma raiz que acompanha? Sim, nós já percebemos bem aqui. Qual é o passo, então, para realizar essa adição? Exatamente isso. Repetir a raiz quadrada de 10. Mas e agora? Agora eu vou fazer aqui a adição dos coeficientes. 21 mais 30, eu vou ter ali 51 raiz de 10. Pronto. Difícil? Não, nem um pouquinho. Muito fácil. Mas também, quando eu estou estudando aqui adição e subtração de radicais, pode aparecer para mim um exemplo como este aqui. Ó, raiz cúbica de 10 mais essa raiz bem aqui. Posso fazer a adição? Olhe com calma. Posso fazer a adição? Eu acho que você já tem a resposta aí. Exatamente isso. Eu não posso fazer a adição. Por quê? Embora o radicando, que é o número que está dentro do radical, que é a raiz, embora ele aí seja igual, que é o 10, eu percebo que os índices, eles não são iguais. Eu tenho aqui o 3, eu tenho aqui o 2 e tenho o 4. Posso trabalhar com adição quando os índices são iguais? Não. Eu só posso trabalhar com adição ou subtração quando tanto o radicando e o índice forem o quê? Forem iguais. Tranquilo? Então, aqui na letra G, aparece agora aí raiz acompanhada de número decimal. Tranquilamente, o que é que você tem que observar? Você vai observar aqui a raiz. É a mesma raiz nos dois? Sim, só que não esqueça, quando se fala a mesma raiz, você tem que observar tanto o índice quanto o radicando. Tudo bem? Então, repete. Raiz quadrada de 8. Com quem você vem trabalhar agora? Com os números que estão aqui à frente, com os coeficientes dessas raízes aí. Então, eu vou ter aqui, ó, adição de número decimal. Eu vou ter 2,5 somado com 2,1. E só lembrando que a adição de número decimal, eu tenho que ter o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, 5 mais 1, 6. 2 mais 2, 4. Então, aqui eu fico com 4,6 raiz de 8. Então, quando eu trabalho aí na adição, eu sempre tenho que lembrar, nunca esqueça, de novo uma música para você. Tanto o índice quanto o radicando, igual. Letra H, tranquilo. Estávamos acostumados a aparecer o 2 aqui, mas agora aparece o 3. São iguaizinhos, sem nenhum segredo. O número que está dentro da raiz, que chamamos de radicando, é o mesmo, repetido. Então, seguramente aqui nós vamos fazer essa subtração.
raiz cúbica de 5. E agora eu venho trabalhar com quem? Com o número que aparece aí na frente das duas raízes. Então, 10 menos o 4, quem vai ser? O 6. 6 raiz cúbica de 5. Então, o que acontece? Quando se trata aí de adição ou subtração, embora sejam operações aí, não é um pouco diferentes, que enquanto uma adiciona, a outra retira, o critério de realização é o mesmo. Observe o índice, observe o radicando, que é o número que está ali dentro do radical. Se eles forem iguais ali em todos os números que compõem a operação, você pode realizar tranquilamente, tá? Seguramente. Então, vamos lá, mais um exemplo para que você compreenda melhor e aproveite. Pratique junto comigo. Observe lá a cartela. Nós temos aí agora, aparece uma expressão, aparece aí tanto uma adição como subtração. Tranquilo, ok? Quem temos que observar aí? Nós temos que observar todas as raízes que compõem a expressão. E observe que aí nós temos duas diferentes. Nós vamos ter raiz quadrada de 2 e nós teremos raiz quadrada de 13. Tranquilo. Então, ó, raiz quadrada de 13 e aqui raiz quadrada de 2. O que é que nós vamos fazer aí para realizar esse cálculo? Vamos organizar a casa? Vamos aproximar quem tem a mesma raiz, que no caso aqui será 5 raiz quadrada de 2. Quem é que vem para perto? Quem é o que tem a mesma raiz aí que ela? É o 2 raiz de 2. Perceba que nós só vamos chegar, ó, a essa parcela aqui para perto do 5 raiz de 2. Nenhum sinal vai trocar, então ele vai continuar menos, ok? Mas aqui, quem possui raiz de 13 já está pertinho um do outro. Então, nós vamos deixar aí. Vai ficar 3 raiz quadrada de 13 menos raiz quadrada de 13. Tranquilo? Então, agora vamos lá? Como é que vai ficar isso daqui? 5 menos 2, fazendo a resolução aqui em cima. 5 menos 2, nós vamos ter quem? Nós vamos ter aqui como resultado 3 raiz quadrada de 2. E aqui, realizando 3 menos raiz de 13. O que é que a gente tem que ligar o alerta? Que quando eu tenho só a raiz, lembre que lá na frente dele há um número. Embora não apareça, há um coeficiente, que é o coeficiente 1. Você não vai fazer aí raiz de 13 menos raiz de 13, 0. Não, isso matematicamente é errado. O que é que você vai fazer? Como eles possuem a mesma raiz, você vem e repete a raiz. Lembrando que possuir a mesma raiz é ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Repetiu a raiz, você vem fazer agora a subtração dos coeficientes. 3 menos 1, nós vamos ter aí 2. O resultado final é composto desses dois aqui. Então, o nosso resultado será 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 13. Professora, eu não podia fazer essa adição? Pode não. Por que não posso? Perceba que as raízes que acompanham são diferentes. Então, nós terminamos o nosso cálculo exatamente aqui. Tranquilo? Então, muito cuidado na hora aí que você estiver fazendo. Observe mesmo aí, com bastante calma, qual a raiz que está acompanhando aí, ali cada número, cada coeficiente. Lembre, é considerado igual quando tem o índice e o radicando, que é o número que está lá dentro do radical, da raiz, iguaizinhos. Fora isso, se não forem iguais, você não pode fazer nem a adição e nem a subtração. Mas avançando aí no estudo das operações,
Vamos agora aprender a fazer mais uma, que é a multiplicação. Observe a leitura fazendo aí todas as anotações necessárias. Para a multiplicação, os radicais devem ter o mesmo índice. Então, esta parte aqui já é muito, muito, muito importante. Então, a multiplicação só vai ser realizada quando os radicais tiverem o mesmo índice. E como você pode acompanhar aqui no primeiro exemplo, o índice quem é? É o 6. Agora, os números que estão lá dentro da raiz, que nós chamamos de radicando, eles não precisam mais ser iguais. Eles só são iguais, só é importante que eles sejam iguais quando for adição e subtração. O índice é o mesmo? É. Então, o que é que você vai fazer? Onde aparecer aqui a multiplicação entre duas raízes, agora você vai transformar na raiz da multiplicação, mas atenção, o índice é repetido, você vai repetir o índice, aqui de novo, 3 vezes 6 vai dar 18. Puxa, professora, aqui era 6 vezes 3, e aqui já apareceu o 3 multiplicado por 6. Não vai alterar o resultado? Não. A ordem dos fatores aí não vai alterar o resultado, e que é o quê? 18. Exercitando aqui comigo, temos 4 exemplos. Então, vamos lá. Todos são de multiplicação. Como todos são de multiplicação, qual é a orientação? O que é que nós temos aí que observar? Se o índice é o mesmo em todas. As duas raízes envolvidas aí na primeira multiplicação possuem o mesmo índice? Possuem. Então, aqui nós só vamos, repetir. Raiz cúbica de o que era multiplicação entre duas raízes, eu vou transformar na raiz da multiplicação. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 4 vezes 5, 20. Raiz cúbica de 20 é exata? Não. Então, para bem aí. Nesse próximo exemplo, de novo, índice igual. Se o índice é igual, seguramente eu vou repetir aqui. E quem era multiplicação de duas raízes, eu vou transformar na raiz de uma multiplicação. Raiz cúbica de 30. Aqui no próximo, professora, não tem índice. Ei, quem foi que disse? Tem índice sim. Quando não aparece, o que é que nós sabemos? Quem é o índice? É o 2. Então, aqui eu vou repetir a raiz. O que era multiplicação entre duas raízes, eu vou transformar aí, não é? Na raiz da multiplicação. E aqui, de novo, os índices são iguais. E o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui a raiz, e quem era multiplicação aqui entre duas raízes, vai se tornar raiz da multiplicação. Então, o segredo ao efetuar a multiplicação de radicais é esse. É você observar o índice. É ele quem vai comandar ali toda a multiplicação. Podem haver ali 20 fatores envolvidos ali na multiplicação, 20 números envolvidos na multiplicação, todos com radical. O que é que você vai observar? O índice é o mesmo? Beleza. Então, você vai proceder à multiplicação normal. Mas o interessante aí no estudo das operações com radicais é que ele não fica preso ali somente na parte da álgebra ali, da aritmética. Ele vai um pouquinho mais além, se fazendo presente na geometria. Quer ver? Acompanhe aí o próximo exemplo. Na geometria, já fazendo uso da multiplicação, você pode ter o seguinte: imagine o quadrado, onde o lado desse quadrado é raiz quadrada de 6. Então, vamos achar aí a área desse quadrado. Depois que nós determinarmos a área desse quadrado,
nós vamos determinar aí o perímetro desse quadrado. A aplicação aí de radicais na geometria. Quando eu tenho um quadrado, o que é que eu sei? Que todos os 4 lados possuem a mesma medida. Então, se este lado é raiz quadrada de 6, todos eles também, os outros 3 aí que não estavam sinalizados, serão raiz quadrada de 6. Quando eu falo em área de um quadrado, eu vou estar ali preocupada em determinar qual vai ser o espaço que esse quadrado vai usar, não é? Vai ali ocupar. Mas em cálculo, há uma maneira rápida de fazer. A área de um quadrado nós determinamos fazendo lado multiplicado por lado. Qual é a medida do lado aqui no nosso quadrado? É raiz de 6. Então, aí no caso, nós vamos ter raiz de 6 multiplicado por raiz de 6. Posso realizar? Quem é que nos diz que se podemos ou não realizar a multiplicação ali de radicais? É o índice. O índice é o mesmo? Sim. Então, você vai aí realizar tranquilamente. Repete e multiplica aqui os radicandos, que coincidentemente são iguais, mas isso não implica na multiplicação. Lembre aí, quem implica na multiplicação é índice, são os índices. Os índices obrigatoriamente terão que ser iguais. Então, vai ficar a raiz quadrada de 6 vezes 6, 36. Mas aí fica a pergunta, a raiz quadrada de 36 existe? Existe. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? É o 6. Então, a área do nosso quadrado vai ser 6. Mas havia uma outra interrogação no item B. Ele queria o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é quando você faz ali a adição de todos os lados. No quadrado, quantos lados há? 4. Qual a medida de cada um aí no quadrado do nosso exemplo? Raiz de 6. Então, vai ser raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 6. Posso realizar? Com certeza. Desde que seja obedecido aquele critério. Adição e subtração de radicais, os índices devem ser os mesmos e os números que estão dentro da raiz, que nós chamamos de radicando, também obrigatoriamente devem ser iguais. São todos iguais? São. Índice e radicando. Então, eu venho bem aqui e vou repetir raiz de 6. Quantos apareceram aí? 4. Então, o perímetro aí será 4 raiz de 6. Mas, professora, de onde saiu esse 4? Lembre daquilo que eu falei. Quando há raiz, ela não está sozinha. Não é só um número que está ali dentro dela, que é o radicando, que existe. Aqui na frente vai ter o coeficiente 1. Então, quando eu realizo 1 mais 1 mais 1 mais 1, eu chego em 4 raiz de 6. É uma aplicação direta, tanto de adição e multiplicação aí, de radical onde? Na geometria. Super importante sabermos aí quais são os critérios para realizar, e como eu disse aí no início da aula para os senhores, tanto a adição, as operações com radicais, elas são ferramentas para que se desenvolvam problemas matemáticos que vão surgir, não é? Muitas das vezes irá surgir ali para você uma adição simples, direta de radical, uma subtração simples também, assim como a multiplicação. Mas em algumas situações nós vamos nos deparar ali com as operações sendo aplicadas em outros campos, não é? Tanto da matemática ou de outra ciência. Então, da feita que você domina, da feita que você consegue ali entender todo o processo de resolução, você está apto seguramente para resolver.
Então, espero que você tenha feito aí todas as anotações, tenha realizado tudo aquilo que pode lhe ajudar no desenvolvimento aí de exercícios